Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Propulsor Empresarial Podcast. Eu sou Evandro Pérsico, palestrante, mentor de vendas, mentor de líderes e treinador comportamental. E no episódio de hoje seremos altamente honrados por alguém que é inspiração por estarmos aqui no dia de hoje, mas isso eu já conto na sequência. E com certeza vai ser um episódio incrível, porque o profissional que temos hoje atua há mais de uma década na gestão e no crescimento de empresas. Nosso convidado construiu negócios, liderou operações de impacto e transformou desafios financeiros em estratégias de expansão sustentável. A sua trajetória une visão empresarial, disciplina financeira, tomada de decisão baseada em clareza e controle. Hoje, esse nosso convidado dedica-se a ajudar empresários a saírem do caos e construírem negócios lucrativos, organizados e previsíveis. Mas antes de apresentá-lo, já falei bastante coisa e é pouco perto do resultado que esse nosso convidado entrega. Mas antes de apresentá-lo, precisamos agradecer aos nossos apoiadores que permitem estarmos aqui mais uma vez. Vamos lá! Furlaneto Tintas, tintas prediais, industriais e automotivas, presentes em várias cidades da região. Gasperim Pilate Construções, construindo empreendimentos de bem morar, presente em 6 cidades: Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi e Torres. Loja Ponto Moderno, especializada em móveis para sala de estar, salas de jantar, cozinhas, dormitórios e ambientes comerciais. Real Assessoria Empresarial, serviço de contabilidade e soluções estratégicas para negócios, com visão do futuro para muito além do agora. Estúdio Visual, Comunicação e Design, sua agência de publicidade e marketing, serviços de assessoria, audiovisual, fotografia, branding, gestão de redes sociais e muito mais. E Vision Comunicação Visual, especialista em comunicação visual, com mais de 10 anos de mercado, comunicando a força de cada negócio. Agora sim, vamos apresentar o nosso queridíssimo Samuel Basso, empresário e mentor de empresários. Atua há mais de 18 anos com gestão, finanças e crescimento de empresas. Fundador da Otimize Sistemas, empresa de software que atendeu a mais de 2.000 clientes e foi adquirida por um grande grupo nacional. Hoje é sócio da Enstec. Falei certinho? Falei certinho? Ok. Ecossistema com dezenas de empresas, milhares de cidades e atuação em todo o Brasil. Especialista em gestão financeira, planejamento estratégico e tomada de decisão. Já ajudou milhares de empresários a organizar o negócio, gerar lucro e crescer com clareza e controle, o que havíamos colocado anteriormente. Atua com mentorias, imersões, educação executiva para empresários, com empresas já rodando, que querem sair do caos e construir negócios lucrativos e previsíveis. Samuel, para que você possa discorrer, a provocação é: faturamento impressiona, lucro sustenta. Samuel, seja bem-vindo ao Propulsor Empresarial Podcast. Valeu, Evandro. Obrigado aí pelas boas-vindas e também pelo convite, né, de estar aqui falando de um tema que eu gosto muito, que é empreendedorismo. Tá na veia, é difícil a gente mudar. Verdade. Mas vamos lá. Cara, quando essa pergunta ela é muito provocativa, e o que eu vejo é o seguinte, cara, vamos tentar discorrer sobre esse assunto que é legal. Quando tu abre uma empresa, qual o motivo é? Ganhar dinheiro. Perfeitamente. Ponto. Né? A gente abre um negócio exatamente para ganhar dinheiro. Beleza. Então, esse ponto a gente está de acordo. Se a gente quer ganhar dinheiro no negócio, por que cargas d'água, quando eu pergunto para empresários qual que é o lucro do mês passado, ninguém sabe? Exatamente. Esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto. O ponto é, a gente abre um negócio para ganhar dinheiro, ponto final. Né? Então, a gente quer se desenvolver, quer crescimento, quer fazer algo bom para a sociedade, contratar gente, equipe, normal. Que é o propósito que a empresa tem. Okay. Mas por que quando eu faço uma palestra, converso com empresários, eu pergunto qual é o lucro da tua empresa do mês passado e ninguém sabe? Se exatamente o motivo é ganhar dinheiro. Então, a provocação é muito essa. As pessoas elas têm ainda uma cultura de olhar muito para faturamento, mas daí tá o empresário trabalhando 16 horas por dia. Sim, o famoso empresidiário. Empresidiário, apagando incêndio, né, correndo, longe da família, longe do filho, e não está gerando resultado. E aí, o que ele continua focando? Em aumentar a venda, em aumentar a venda, em aumentar a venda. Mas a empresa está drenando dinheiro para todos os lados.
Então a questão é começar exatamente por onde? O lucro. Deixa eu começar a organizar e ter clareza para aí, de fato, agora eu vou pensar em crescimento. Não que faturamento e vendas não é importante. Mas eu te garanto que tem empresa que fatura 1 milhão, gera menos resultado que empresa que fatura 200 mil. Acredito. Sabe que eu quero pegar isso, porque é Vamos muito lá. legal você colocar, porque antes, aqui no off, Sim, eu colocava o quanto que ver você atuando foi inspirador para a gente iniciar esse trabalho do propulsor empresarial. E num dos episódios, que aí vem essa direção do que você está falando, você estava com o Jonathan, seu irmão, Isso. conversando no momento em que vocês conversavam sobre o índice de lucratividade que vocês tinham e se era o ideal, se poderia ser mais. E aí, obviamente, gerou todo um debate. Eu lembro de vocês conversando isso no seu podcast, né? Sim. Qual que é o grande modelo, vamos falar assim? Eu tenho uma metodologia que eu trabalho com os meus mentorados, que o nome da metodologia é MEGA. Tá. O M de mentalidade, o E de estratégia, o G de gestão e o A de ação. Então, é o que fecha a metodologia MEGA. Porém, quando todo mundo começa a trabalhar, começa por onde? O A de ação. Certo. Esse A de ação que é... Vamos ali, ó, suar. dia a dia, vamos suar, vamos bater cabeça. Eu levei 7 anos. Eu fiquei agindo, 7 anos andando de lado. Trabalhando 16 horas por dia, exatamente como eu falei. Graças a Deus, a gente nunca teve dívida, a gente nunca pegou empréstimo, não estava devendo. Mas aquela sensação de... Cara, trabalho não sobra nada. Trabalho não sobra nada. Então, aconteceu isso com nós. Cara, né? a quantidade de empresas que estão desse jeito não é pequena. 7 anos, cara. Foi de 2008 a 2015, andando de lado. Em 2015... aconteceu um ato, tu vai saber muito bem, jogando futebol, estourei o tendão de Aquiles. Ah, sim. Aliás, o Samuel é o segundo melhor centroavante que já jogou aqui na região, só perdendo pra mim, é óbvio. Fechou todas, você tá ótimo pro segundo aí. Não. Isso aí a gente conta umas mentiras. Meu Deus, mentira, mas no meio. Quem já viu nós jogar sabe que não é bem verdade. Assim. Isso aí. E aí, por que eu falo nesse ponto? Porque... cara, não tem nada a ver com negócios. Mas eu fiquei hospitalizado, aquela questão de recuperação longa, aquele troço todo. Só que faz repensar algumas coisas. E nesse momento mesmo de fragilidade, eu pensei assim, cara, quer saber? Vou dar um chute, não vou mais empreender. Veio isso na cabeça. Sim. E aí, depois, vou dar mais um ano. Mais um ano, e se esse ano não der o resultado, aí sim, para o negócio. Mas, aquela pequena virada de chave deu que eu tenho que fazer diferente. Porque muitas vezes a gente sabe o que tem que ser feito, ou pelo menos tem um caminho, mas não faz. Certo. Isso é normal de muitos empresários. Né? Até porque tu até tem uma noção. Mas o nível de conhecimento que tem aí, todo mundo busca, nem todo mundo implementa. Então, ali eu comecei a fazer o quê? O A de ação, agora eu parti para o meu G. Lembra que é o contrário, né? A minha metodologia é MEGA, mas eu comecei ao contrário. Hoje eu ensino já da forma correta. Aí fomos para o G de gestão, que era o quê? Cara, vamos ter resultado. Vamos entender qual de fato é o lucro da empresa? Vamos ter clareza disso? Tá. Aí começa a metrificar número, planilha, que é isso que muita empresa e empresário evita. E a gente fez isso. Bom, pasmem, o que a gente descobriu? Que tinha menos de 5% de lucro. Barbaridade. Né? A operação não era pequena? Não era pequena, já tinha muito cliente, já tinha, a gente tinha 2 ou 3 salas comerciais, já tinha bastante funcionário já na época, em 2015. E aí a gente viu que tinha uns 5% de lucro. E aí a gente fez um benchmark no mercado e descobriu que empresas prestadoras de serviço, que era o nosso caso, uma empresa de software, tu tem 30% de lucro com o pé nas costas. Caramba, e vocês com todo mundo que é prestador tem que ter essa noção. É 30% com o pé nas costas. Hoje eu digo que é com o pé nas costas, mas ali eu falei, tomei um tapa na cara, né? Imagina, vocês com 5? Não, com 5. Aí a primeira sensação foi, que empresário de M eu sou. Porque eu vi o quanto coisa errada tinha. Certo. E aí eu comecei nessa questão da gestão. Organiza daqui, corta daqui, aí reduzir time, reduzir sala comercial, mexi tudo. 7 anos andando de lado, para em 6 meses eu bati acima de 30 de lucro. Caramba. Olha que louco. Entendeu? Então, por olhar para a gestão. Por olhar para a gestão. E aí, de 2015, que a gente bateu 30% de lucro, a 2020 eu estava na capa da revista... Na capa não, estava na revista Exame com a fusão que a gente fez com um grande grupo. Ah, que legal. Então, olha que louco. Olha que louco. Em 6 meses? Em 6 meses. 6 meses batemos mais de 30% de lucratividade. Depois que já tinha essa gestão mais controlada, em 5 anos já estava fazendo uma fusão com um grande grupo. E aparecendo no Exame. O que valorizou...
Mas para te ver o quão passa, a gestão ela é importante. Sim. Então, essa conversa que eu tive ali no podcast foi muito isso, porque a gente entendeu qual era o lucro de fato, viu o gap que a gente tinha, né, o quanto longe a gente estava, trabalhamos para isso e dinheiro com dinheiro, cara, aí tu faz o jogo virar. O jogo acontecer, aí claro. em 5 anos a gente escalou a empresa, escalamos a empresa a nível nacional, mais de 2.000 clientes, chamou a atenção de grandes grupos ali, a gente fez fusão. Então, e a grande sacada é essa, né? A gente começa a ser mais requisitado quanto mais as coisas melhoram e aumentam. A gente começa a ser visto, na verdade, né, pelo mercado. Total. Consegue ser visto. Então a gente fez fusões e aí tudo... Aí depois começou o quê? A gente começou a ser cada vez mais estratégico. Então, cada produto que a gente lançava, fazia estratégia. Aí lembra, o A de ação, tu tem um teto. Tu não cresce mais que aquilo. Perfeito. Quando tu bota gestão, tu já dá uma grande subida no teu nível de resultado. Mas chega um momento que tu tem uma barreira de novo. Tu não consegue subir de nível, de romper novos níveis de resultado. Não consegue. Aí que a gente começou a entender mais e fazer um bom planejamento de estratégia e ter estratégia. Aí a gente conseguiu romper novos níveis. Mais um teto. Mais um teto. Aí chega só para terminar o elo do método, depois com bom planejamento estratégico, boas estratégias para te olhar, tu rompe novos níveis. Só que tu chega num teto que tu parou de novo. Mesmo com uma boa estratégia, parece que tu não consegue romper novos níveis. Aí vem o quê? O M de mentalidade. Que a mentalidade, Evandro, é muito interessante porque assim, tu não constrói a tua visão. Quem constrói a tua visão é com quem tu anda. Falávamos em alguns momentos aqui do poder da ambiência. Da ambiência. Então, quando a gente começou a se conectar com outras pessoas e essas pessoas que estavam jogando um jogo acima do nosso, e elas nos mostravam, nos traziam visão e clareza, aí a gente rompeu outros níveis de resultado. Aí, pum, aí foi exponencial. Então, hoje, quando eu trabalho com as empresas, a metodologia Mega, o que eu pego? Primeiro o M. Tá. Eu já dou um monte de porrada no empresário para aumentar a percepção dele de vida, de ambiente, de networking, sabe, de ambiência, a visão mesmo de futuro, para ele comprar e daí dizer, caramba, eu não enxergava isso. E é isso mesmo que acontece. Porque a gente não enxerga. Sim. Ainda mais nós que a gente mora numa região, cara, que é muito fechada. Sim. É muito fechada. Foi difícil eu romper a bolha aqui. Sim. E quando eu rompi a bolha aqui da Serra e me sentei em outras mesas, aí o jogo foi diferente. Esse que é o ponto que quando a gente fala de mentalidade. Que é meio banal, né? Sim. Às vezes, é besteira. Cara, não é. Não é besteira. Tu conecta com a pessoa certa, tu pega a visão dessa pessoa, tu entende o modelo mental dela. Bom, tu trabalha com comportamento, tu sabe melhor do que eu. Sim. Tu entende o modelo mental da pessoa e tu começa a, entre aspas, clonar isso, cara, teu resultado é outro. Sabe, no meu caso, especificamente, que trabalha venda, comportamento, liderança, às vezes a gente vai buscar fora. Uhum. E sempre, não que não venham para cá excelentes profissionais que poderiam, mas quando a gente busca fora, a gente percebe que o jeito de calcular comportamento / resultado é outro. Uhum. Faça isso e tu terá resultado. Quando a gente chega aqui e mostra, existe essa resistência. Então, o primeiro trabalho é o rompimento dessa mentalidade mesmo. Até porque aí... e você deve ter sentido já que por alguns momentos as pessoas atuam como fosse um self-service. Deixa eu escutar o Evandro, isso me serve, isso não me serve. Ok, mas é que tá tudo conectado, né, Samu? Tudo. Tá tudo conectado. Não adianta a gente dizer, vou pegar o que me serve. Se tu deixar de fazer alguma coisa, ok, tu vai ter resultados bons, ok, mas não vai ter o resultado que poderia. E é meio que isso que você fala quando utiliza a palavra para desenhar o método e fala, se não tiver todos os elementos, as coisas não vão acontecer. Até porque se tiver mentalidade, tiver planejamento, tiver... eu esqueci a gestão. E não mas não tiver ação, também não vai dar certo. Exatamente. Que bacana. Só que é legal entender isso, sabe? Claro. E foi sem querer mesmo, que as palavras fechou o Mega, o método Mega. Então ficou legal, né? Que legal. Mas isso é legal, cara, pra gente entender também esse ponto, sabe? Porque eu vou falar da nossa região, né? Até a nossa região, a gente é criado assim, eu fui criado assim, que o trabalho é estar com a enxada capinando todo dia. Uhum, a gente aqui é tudo gringo, né? Se eu estiver trabalhando, tá fazendo uma coisa errada. Tem que estar com a enxada capinando todo dia. Aí. Qual a reflexão que eu faço? Tá? Quem que tu viu que ganhou muito dinheiro capinando todo dia? Aí que tá. Esse é o ponto. Não estou menosprezando, não é questão tem que ter a enxada, tem que capinar. Mas quem que tu viu só fazendo isso e ganhou bastante dinheiro? É aí, cara, que tu tem que começar a virar a chave. Ou seja, tu tem que começar a trabalhar muito mais com a cabeça do que com os braços.
Perfeitamente. E é isso que eu falo de mentalidade. Tu começa a romper e começa a pensar de uma forma diferente. Aí, quanto menos espera, tu começa a ter uns resultados fora da curva que tu nem imaginava que ia ter. Acho que é isso que aconteceu comigo, continua acontecendo e é o que eu continuo buscando muito. E a tendência é que continue acontecendo muito. pela trajetória que Por exemplo, só agora em março eu vou 2 vezes para São Paulo, porque eu vou quase um mês sim, um mês não, exatamente para sempre estar sentando em mesas que estão num nível muito elevado. Exatamente para eu ampliar minha visão e continuar buscando novos níveis, rompendo novos níveis de resultado. Não para nunca. Não para nunca. A gente continua. E aliás, e eu não sei você, né? Também vamos combinar que a gente gosta de trazer mais conhecimento para nós e buscar. Total. Essa é uma das sacadas, porque até eu não comentei contigo, mas um dos principais propósitos do propulsor empresarial é contribuir com quem quer crescer. E nesse cenário, não tem como crescer sem buscar novos conhecimentos, sem aumentar o círculo, sentar em novas mesas. Total. Eu conversava hoje de manhã com um cliente. Qual foi a última vez que tu fez uma coisa pela primeira vez? Né? E essa é uma frase... Muito boa. Quase piegas, mas ela faz todo sentido. Quando foi que você se desafiou? Quando foi que você experienciou algo que exige de ti um pouco mais? Tem gente que vive, digamos, abraçado, acorrentado à sua zona de conforto, né? É que é um trabalho diário, Evandro. Sim. Porque o que eu comento muito ali com os membros também do clube, né? Cara, pensa comigo. Eu e tu, a gente queria estar aqui? Não. A gente queria estar na praia, a gente queria estar no sofá. Cara, a gente não quer estar aqui. Claro. De fato, a gente não quer. Mas é um trabalho diário. Sim. Eu vou na academia, cara, praticamente todos os dias às 5 da manhã. Eu acordo às 5 da manhã. Eu quero estar lá? Não. Entende? Mas é um trabalho diário de, cara, disciplina, levantar, mostrar para o meu próprio cérebro, para o meu próprio eu que, não, quem vai ganhar aqui o jogo sou eu. Certo. Né? Então, é meio que uma luta diária que tu tem para te manter sempre em alta performance. Perfeito. Só que aí o ponto, né? Quem está disposto a isso? Quem está disposto a isso vai colher grandes frutos. Perfeitamente. Beleza? Mas quem não está disposto a isso, e ele tem consciência que não está disposto a isso, ok, mas não reclama. É sobre não isso. reclama. É sobre isso, porque a gente precisa de todos, né? Precisa de Para todos. trabalhar. E tu não é obrigado a empreender. Ninguém é obrigado a empreender. Mas a grande sacada é, beleza, foi uma escolha tua. Ônus e bônus. Eu já fiquei, digamos assim, noites mal dormidas por preocupações. Certo, Sam? Acontece. Acredito que você também, em algum momento da jornada... Acontecendo. Continua acontecendo. É que eu não quis botar no momento presente, mas continua. Agora, tem aquele que não quer isso para sua vida e ele tem total direito. Total. Mas aí, que nem você disse, não reclama que A ou B tem um tipo de resultado e você tem outro. Sim. É que é comum, né? Por exemplo, eu converso, cara, com 4, 5 empresários por dia, na média. É 4, 5 por dia. Seja membros do clube de mentoria, como também empresários que eu vou conversando no dia a dia. E é nítido, cara. Quando tu vê o cara que começa já reclamando, aí tu faz, por exemplo, o problema é a economia, o problema é a política, o problema é isso, é aquilo. Aí tu começa, beleza, vamos lá. Quantas ligações de venda tu tá fazendo por dia? Simples assim. O cara já começa a gaguejar, já fica vermelho, já fica amarelo, e aí tu diz, tá, mas peraí, tu tá reclamando de economia, concorrência, mas tu não tá fazendo o básico, é pegar o telefone, ligar e vender? Mas, cara, isso começa, é muito tu entende? legal. É isso, é cultural. É isso. Então, se tu pegar, olha o reflexo, né? Cara, tu pega de 2015 até os dias atuais, tá? O meu time de vendas, cara, é 80 ligações por dia por pessoa. Desde aquela época até hoje. Hoje eu te digo que está mais fácil, porque naquela época que eu fazia venda, era porta em porta. Sim. Eu pegava o carro, estacionava numa rua e fazia todas as lojas e tinha empresas. Tinha porta aberta, tu estava entrando. Eu estava entrando. Entregava cartão, pegava cartão e batia em todas as portas. Hoje está um pouco mais fácil. Naquela época não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas que hoje facilita muito. Sim. Mas era muito essa questão de prospecção ativa, clara. E aí, o que eu quero trazer de reflexão? Sim, altamente fria, que tinha que botar a cara e era isso. Qual a reflexão que eu quero trazer nesse ponto? Desde 2015 até os dias atuais, a gente sempre cresceu todos os anos. Na média, 30% de crescimento todos os anos. Caramba. E passamos por pandemia, por governo de esquerda, governo de direita, impeachment, tudo que tu possa imaginar. Mas crescemos. Por quê? Porque é o foco naquilo que eu controlo, cara. O que eu controlo? Minha empresa. O externo, bicho. Vai acontecer nós vamos ficar discutindo aqui um monte. E não vamos chegar a lugar nenhum. Em lugar nenhum. Ponto. Não vamos chegar a lugar nenhum, não adianta. Cada um tem suas opiniões? Tem. Cara, mas não adianta. Eu queria que fosse diferente, claro.
Sim. Incomoda, atrapalha. Claro que atrapalha, mas, bicho, tu vai mudar, cara. Não. Adianta, cara. Então... E a gente está num ano de eleição e que eu não entro mais em debate. Não adianta. Porque determinada bolha é uma coisa e outra bolha é outra coisa. Cara, desculpa, eu vou olhar para o meu negócio, olhar para a minha família. Mas 80%, 90% do resultado é porta para dentro. É isso aí. Então, se tu organizou ali, meu amigo, tu vai ter esse crescimento. Então, eu acho que por isso que eu digo isso é modelo mental. Então, se quem aqui está ouvindo, assistindo, pegar essa ideia de focar no negócio, esquece um pouco de distrações, não tem como dar errado, cara. Não tem como dar errado. E seja o negócio que for. Seja o negócio que for. Sabe que você falou uma coisa antes que eu achei muito importante, você falou do lucro. Uhum. E eu vivo situações muito parecidas. Às vezes eu sinto, beleza, qual é a meta? Uhum. Como tu construiu a meta? Qual foi a venda desse mês no ano passado para a gente ver o teu crescimento? As pessoas eles começam a se olhar, eles gaguejam, eles não sabem te dar um número. E é sobre isso, é sobre você organizar as coisas. Porque assim, como é que se cria uma meta? Eu sonho de noite e no dia seguinte eu boto no papel? Não, vamos lá. Vamos construir esse negócio. O que já seria melhor do que não ter. O que já seria... É isso aí, já seria melhor do que não ter. Nem nesse nível da empresa que chega. Não, isso nossa, é sobre isso. Uhum. A empresa altamente sazonal, às vezes eles jogam, eu quero faturar tanto esse ano, dividir por 12 era isso. Digo, mas meu Deus, mas não, né? Tua empresa é sazonal, gente, vamos... Mas enfim, coisas de quem tá trabalhando na rua, dando digamos assim, um auxílio, né? Ajudando as pessoas contribuindo com seus negócios. E como é doloroso, né, Samu, perceber que empresas incríveis com potencial devastador, eles mesmos se sabotam. Total. E aí, até é uma pergunta que eu quero te fazer, quais são esses erros principais, quais são essas sabotagens que você percebe esses caras se fazendo, né? Cara, o primeiro, cara, eu vou falar e vou voltar a falar de mentalidade, cara. É Sabe o principal. Por quê? É o principal, cara. E eu te digo que esse desbloqueia muita coisa. Porque quando tu anda, né, com um ciclo de amizade, aquele velho ditado que tu é a média das 5 pessoas que tu mais convive, é real. É real. É real, ponto. É real. Algumas linhas falam em 7, mas eu ainda fico com a 5. É real. É real muito essa questão do ciclo de amizade que tu anda, da mesa que tu se senta. Por que eu digo que isso é muito importante? Porque se tu anda com essa mesa não prospera, essa mesa não cresce, essa mesa só reclama, essa mesa só fala de desculpa e é pessimista, como que tu acha que tu vai ser? Vai comprar essa narrativa. Tu vai comprar essa narrativa. Vai comprar essa E narrativa. aí, o que acontece, cara? É muito mais fácil eu dar desculpa que eu não cresço por causa do governo, é muito mais fácil eu dar desculpa que eu não cresço por causa da concorrência, que eu não cresço por causa do meu time, Sim. do que eu falar que o problema é que eu sou um péssimo gestor. Qual que é mais fácil eu tiro a culpa de mim, né? Eu tiro a culpa de mim. Entendeu? Eu tive essa virada. Hoje, cara, tudo que acontece de problema, eu digo, é falha minha e ponto final. E acabou. Pelo menos, eu tenho uma boa inteligência emocional de também não ficar tão deprimido com isso. Abalado, claro. Mas eu mato o peito e digo, cara, errei, beleza, vou pra cima. Aí, por que eu digo que a primeira mentalidade? Porque, cara, quando tu começa a conviver com pessoas que estão crescendo, estão prosperando, estão tendo resultados, quebrando novos níveis de resultado, cara, muda. Tu já começa a olhar diferente, começa, caramba, o cara tá crescendo todos os meses. E eu tô aqui estagnado. Pelo menos tu já pega uma visão diferente. E aí tu começa a mudar o que tu faz na tua empresa. Nem que seja pela força do ódio. Exatamente, cara. Eu lembro, um mentor meu uma vez falou o seguinte, olha que interessante, ele falou o seguinte, tu tem que trabalhar a tua ambição. Porque se tu não tem ambição, desculpa, a tua vida é de M. Porque tu não tem propósito, tu não tem crescimento, tu tá ok, beabá. Cara, qual é o prazer disso? Empresa, cara, ou tu tá crescendo, tu tá caindo, não tem outra opção. Sim. Não tem outra opção. Ou tu tá crescendo, tu tá caindo. Isso aí. Então, tu tá com uma empresa que tu não tá crescendo, tu tá caindo. Quão ruim é isso? Que ambição tu tem? Cara, não dá um prazer do cara ter aquele desafio de seguir persistindo. Então, vamos encontrar essa ambição. Então, um mentor meu me falou o seguinte, cara, pega um dia e aluga 1 hora um carrão, uma Porsche, uma Ferrari, 1 hora. E depois pega no Airbnb uma mansão e fica lá 1 noite. Só para sentir. Só para sentir. Tu vai voltar, não menosprezando o que tu tem, mas tu vai voltar para tua casa e pro teu carro e tu vai dizer... Incomodado. Opa, que pariu, tem coisa melhor. E eu não sabia. Ali é uma fagulha do que tu pode começar a ter uma ambição. Mas assim... Não é pelos bens, entendeu? Não. Mas é tu ter isso. E andando com empresários que a empresa do cara tá evoluindo, também tu
tá vendo. Tu tá vendo. Sentindo ser possível. E aí acende aquela chama que o cara precisa para subir de nível, sabe? Então eu vejo muito nesse ponto, cara. Mas sabe que teve uma vez, e é legal de contar essas histórias, porque a gente vai também vendo em que momento se estava equivocado na questão da mentalidade. Eu estava conversando, então, na época com um empresário muito inteligente, e eles, cara, tem que trocar de carro no máximo um ano sim, um ano não. No máximo. Se der para trocar todos os anos, melhor. E aí aquilo me soou, na época, inexperiente, um pouco arrogante. Um episódio, cara, mas não é por aí. Por que precisa? Mas não tem a ver especificamente com trocar de carro. E eu até acho que ele usou uma figura... Hoje, olhando para trás, um pouco mais maduro, ele também não troca de carro um ano sim, um ano não. Mas não tem a ver com trocar de carro, é a mentalidade de evolução. Sempre um passo a mais, sempre ir além. Sempre um pouquinho mais, alguma coisa a mais. Partir buscando exatamente esse propósito, essa ambição. Se tirando do conforto, se colocando novas metas. É isso aí. Não, é exatamente isso. Por isso que eu digo que, da tua pergunta ali, o primeiro ponto, cara, é trabalhar bem essa mentalidade, sabe? É começar a visualizar coisas diferentes, andar com pessoa diferente, porque ali tu já rompe, tá? Acho que esse é o primeiro ponto. Deixa eu te fazer uma pergunta, te interpelando, porque acho que é importante. Porque, obviamente, você atende um grupo importante de empresários, né? Pelo que você... Fala em mais de 50, é isso? Mais de 50 empresários. Mais de 50 dentro do método. Inclusive, vai estar depois no nosso YouTube o link do teu canal do Instagram, mas depois no final você fala também os endereços, até para quem quiser aproveitar. Mas o que eu quero trazer aqui é que você atende empresários de todos os níveis. Sim. Cara, como mensurar isso? Porque se você tem aquele cara que, em nível de mentalidade, ele já está, vamos usar a parte figurativa, trocando de carro todo ano, como é que a gente conversa com aquele cara que tem vontade de trocar de carro todo ano, ele já entendeu a mentalidade, mas daqui a pouquinho ainda não é possível pelo elemento tempo dentro do negócio? Como é que você trabalha isso, Samu? Primeiro, cara, que eu acho que a ambição, o que cada um trata, por exemplo, que seja de riqueza, e a riqueza não é só monetária, né? Certo. Então, cada um tem os seus propósitos, as suas riquezas. Então, é importante também identificar isso de cada um e ter essa fagulha, entendeu? Certo. Eu gosto de subir meu padrão em algumas coisas para dizer, pô, conquistei, sim. Mas ao mesmo tempo, cara, tem coisas que eu nem divulgo, mas tipo, eu tenho crianças que eu adotei. Todo mês lá eu ajudo. Legal. Entendeu? Então, tem coisas que quando o negócio prospera, tu consegue prosperar em fazer várias muita frentes. coisa. Muita Inclusive coisa, ajudar muita coisa. No silêncio, assim. Vai ver, eu nem divulgo, mas eu quero só dar um exemplo para as pessoas entenderem que, cara, tem isso, a gente consegue ajudar muito. O empresário, o que é o legal da gestão, cara? Quando a gente fala de uma gestão de uma empresa, cara, os erros são iguais para qualquer porte. Tá. É muito doido, entendeu? Só em níveis diferentes. Mas os problemas, as situações é muito parecidas. Então, quando a gente pega uma empresa, que nem a gente falou, o primeiro ponto que eu gosto de trabalhar é muito mentalidade. O segundo é a estratégia. Isso é para qualquer empresa. Porque tem empresa que fatura 100, 200 milhões ano e não tem planejamento estratégico. Não tem clareza do que vai fazer. Eu pego muita empresa assim. Caramba, entende? mas como? Tem. Como tem empresa também muito grande que não tem clareza dos números. É comum. É comum. Eu não consigo não dá pra exatamente. Entender. Eu também, não dá para entender. Eu concordo contigo. Mas vamos pensar, né? Se eu, Samuel, também não tinha até 2015, minha empresa já faturava bem. Eu também não tinha. Entendeu? Sim, chegamos de novo faturamento versus lucro. Exato, entendeu? Então, tem empresas maiores que foi tocando assim, as coisas foi dando certo, mas poderia ser maior, melhor. Só que não tinham clareza dos números. Então, quando a gente começa ali, vira essa chavezinha de mentalidade, trabalha com um bom plano, para conseguir entender qual é o plano, envolve tudo, né? O que vamos fazer, os objetivos, o quanto a gente quer crescer, tanto meta de venda, mas também meta de lucro. Lucro, ok. Isso eu trabalho com todas as empresas, começar a ter meta de lucro. Tem que ter, mas é aquilo que eu falei. Por exemplo, no grupo lá na Inestec, a Inestec já fez várias aquisições. Tinha empresa que vinha, que daí eu assumi o produto para organizar, vinha com 15 de lucro e entregava com 40. Entendeu? Sim. Então, quantos anos essa empresa, esse produto estava na mão de um outro dono que não gerou esse resultado e em menos de um ano já bateu isso? Então, desperdício de dinheiro durante muitos anos. E é muito comum os mentorados que começam ali comigo, cara, eles aumentam a lucratividade lá em cima.
Tem empresa que chega a casos aqui na região, em 6 meses de 2025, fazer o resultado inteiro de 24. Entende? Então, tu imagina quanto de dinheiro era desperdiçado sem perceber. Sim. E olha que interessante, a gente não precisa ir longe, né? Vamos pensar em umas coisas bem pontuais. Se tu pega um mês, registra tudo que tu gasta da pessoa física. Nossa. Vamos? Sim, Mas tenta registrar sim. mês. E aí depois tu faz um resumo e olha, tu vai te apavorar. Quantidade de dinheiro que não precisava ter gasto. Que não precisava ter gasto. Que gastou com tanto assinatura de TV que tu nem assiste mais. Daí, daqui a pouco tu tem 3, 4 streaming, que tu pegou iFood, tu deu R$1.000 de iFood. E tu começa, cara, não precisava ter gastado tudo isso. Mas é isso. A reflexão é a mesma. Aí tu olha, caramba, eu consigo poupar. Empresa é a mesma coisa. Entra naquele fluxo, por isso eu falo, mesmo empresa grande, entra naquele fluxo de entra dinheiro, sai dinheiro, não estou devendo, acha que está ok. Só que tu entende que a métrica do cara de ok ou não é a conta bancária positiva? Sim. Mas e se eu te dissesse que a conta bancária positiva podia ser a conta vezes 2, vezes 3? Só que não percebeu isso. E aí quando a gente começa a ter clareza dos números... A mesma operação com uma lucratividade melhor. Nossa, a mesma. É comum 200, 300, 1.000 a mais no ano de lucro. Comum. Não é brincadeira, é comum. Empresas maiores é a loucura. Eu tive um case agora aqui, 50 mil de economia por mês. Caramba. Entendeu? 600 pau por ano. Exatamente. Recente. Tu entende? Então, parte muito disso, Dá cara, pra comprar... Não dá pra comprar a Ferrari, mas dá pra... Tu entende? É, mas, claro. mas às vezes é o 13º que o empresário não tem. Sim. Entende? Sim. Ou o dinheiro que ele possa usar para crescer ainda mais a empresa dele. Sim, investir em É isso, estrutura ou, enfim, o que for. Então, por isso que eu gosto muito dessa conexão de, primeiro, tu ter a visão, ter essa mentalidade de, pô, vou buscar, enxerguei, e aí vamos começar a trabalhar com um bom plano para estruturar o piloto para o ano, entendeu? E nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Não, mas sabe que isso faz bastante sentido. Claro, eu brinco que eu sou mais a ponta da flecha. Quando eu trabalho como... eu digo assim, o meu trabalho é depois do trabalho da agência. Depois que a agência fez todo o trabalho, eu ensino a converter, a vender essa parte toda. E às vezes, vamos criar uma campanha. Seja beneficiando o cliente ou o vendedor. Eu percebo que eles não sabem sangrar. Não sabem onde sangrar. E aí vai muito dinheiro jogado fora. Então, fazem campanhas que efetivamente não fazem sentido. Campanha de venda não faz sentido nenhum. Que é como se eu abrir uma torneira, pega. Toma esse desconto para ti. Não existe uma... Pô, qual é o foco? Eu tô te dando um pouco mais, mas tem que ser em aumentar volume. Qual que é o conceito nisso aí que tu tá falando? Tá? Quando eu trabalho os planejamentos estratégicos com a empresa, eu sempre digo para todas as ações... Tu conversa com todos os donos, né? Os objetivos, aí falam todos. Para cada objetivo, tu tem que fazer 2 perguntas. Esse objetivo, esse projeto, essa estratégia, o que nós vamos ter de make money ou save money? Tem que estar claro. Okay. Make money é fazer dinheiro. Certo. Save money é economizar. Então, tu me diz assim, eu quero fazer A. Legal, esse A, Evandro, o que tem de make money, fazer dinheiro e save money? Não está claro, não faz. Certo. Se não trazer economia para a nossa operação ou nova receita, não faz. Aí é luxo. Certo. É capricho, luxo. para não dizer ego. Exatamente. Então tem que estar claro. E aí, como eu trabalho... vou conectando com a tua pergunta lá. Sim. Você falou dos erros. O primeiro eu acho muito da mentalidade, o segundo é clareza dos números, que envolve tudo que nós estamos falando aqui. O segundo erro dos empresários é clareza dos números. Primeiro, não saber real o número, que quando tu sabe, tu tem essas economias que o cara encontra, porque ele não sabia que gastava tanto com X ou Y, aí tu economiza. Só que a clareza dos números, ela vem nessa reflexão que eu estou fazendo aqui. Pô, eu quero investir nisso. Legal. Vamos metrificar quanto eu vou ter de economia de dinheiro quanto eu vou ter de economia, de aumento de receita. Se, cara, eu botar no papel e tento eu provar para mim mesmo que não é interessante, cara, para que tu vai fazer? Mas aí entra num negócio que a gente... Olha que legal. Porque aí agora a gente tem a oportunidade de desmistificar algo que possa ter ficado errado no ar. Porque quando a gente fala em estar em novas mesas, em mesas mais importantes... pode-se ter criado uma impressão errada no que tange tamanho de operação, no que tange mentalidade egocêntrica, quando justamente é o contrário. Cara, vamos lá. Eu vou pegar tu entendeu o que entendi. Vou pegar o teu ponto.
Tu leu 3 livros ou não li nenhum? Tu já sabe mais que eu. Eu já tenho que estar contigo. Ponto. Pronto, simples Pronto, assim. simples assim. Simples assim. Não, tu já tem um conhecimento que eu não tenho. Porque vamos então, lá. Eu conectando, cara, tu leu mais que eu, tu já sabe mais que eu, então eu tenho que estar contigo. E não com quem não eu tô acima. Porque olha interessante, cara. Eu vou falar de mim, tá? Na região, cara, eu tinha crescido, empresa grande, já era, né, palestra, curso, aquela coisa toda. Eu já me considerava nota 8. Legal. Entendeu? Troquei de mesa, eu era 2. É isso, é sobre isso. Entendeu? Era 2. Dentro de um olhar mais simplório, ser o mais burrinho da mesa tem Exato. valor. Tem valor. Só que eu me sinto bem com isso. Tem gente que não se sente. Isso. Aí é o ego. Aí é o orgulho. Entendeu? Legal. Eu quero ficar aqui porque eu contribuo para todo mundo. Eu sou o melhor. Todo mundo precisa de mim. É ego, cara. É ego. Tem Entendeu? que buscar o próximo nível sempre. Tem que buscar o próximo nível. E aí, quando tu senta uma outra mesa e tu tem uma nota 2, que nem foi o meu caso, pô, e tu pode sim te sentir um coitadinho e deprimido e etc. Ou faz como eu faço. Eu pego um gás, meu irmão, eu digo, eu vou colar nesses caras e vou sugar tudo que eu posso. E é isso aí. Eu sou assim, entendeu? Eu vou atrás. Sabe que tem uma situação muito legal que eu gosto de contar. Obviamente, eu não vou fazer nome do local, não vou fazer nada disso, porque seria deselegante. Aquela coisa, em algum momento lá atrás, antes da pandemia e tudo mais, eu fui para São Paulo fazer um treinamento. E eu pensei, caramba, eu tô saindo de Garibaldi, interior do Rio Grande do Sul, para sentar numa galera aqui, nossa, vou ficar lá a boca e ficar quieto, para ver se eu aprendo alguma coisa com esses caras, vou ficar no meu canto. E eu fiquei, assim, surpreendido negativamente, porque eu imaginava que naquele local eu seria um dos que menos teria conhecimento, e quando foi algo justamente ao contrário. E aquilo me frustrou. E eu, cara, mas vim aqui para aprender, para sugar, e os caras estão vindo nos intervalos me pedindo como é que eu faço. Então, não tem problema, a gente vai ajudar e tal. Claro. Mas não é sobre isso. É sobre entender que tem lugares que são somar para nós. Isso. E é importante que a gente esteja ali. E tem lugares que só vão alimentar nosso ego. E isso não necessariamente é positivo. Exato. Todo mundo gosta de perceber que está num bom nível. Mas se não está somando, eu pergunto, por quê? Não é verdade, Samu? Não, isso aí. Porque você também deve ter experimentado esse tipo de coisa. A gente tem que ser intencional, sabe? Claro, a gente tem que ser intencional. Então, tem que escolher as mesas que tu vai sentar. E assim, cara, o que eu vejo também que aí a questão cultural, ou melhor, não é nem cultural. Eu falo mentalidade que eu acho que engloba tudo, né? Perfeito. Cara, tu tem que comprar acesso. Sim. Ponto. Tu não adianta. Olha a reflexão das mesas que a gente está falando. Muitas vezes, cara, em nenhum momento criticando. Mas tem gente que pega consultorias e puxa para a empresa. Tá. Quanto que esse consultor fatura? É mais do que a tua empresa? Se é mais, ele vai agregar. Se é menos, será que ele vai te ajudar realmente a te levar naquele nível? O que ele construiu? Ou ao menos o nível de lucratividade, né? Entendeu? O percentual, alguma coisa. Mas tu entende? Isso. O cara tem que entender isso. O nível da tua empresa, cara, ele tem que ir andando com o nível de profissional que tu vai pegando. Claro. Não adianta. Eu quero faturar 1 milhão. Aí eu vou pegar alguém que nunca passou do 100. O que vai agregar? Isso. Ou ao menos um percentual. Eu tenho que fazer uma né? reflexão, entendeu? Eu tenho que fazer essas reflexões, entende? Sim. Se o cara quer acelerar o crescimento, cara, tu tem que buscar alguém que está jogando esse jogo. Por isso, das mesas corretas, profissionais corretos, e tem que pagar o acesso, tem que comprar o acesso muitas vezes. Porque senão ele não vem de graça. O empresário fatura 1 milhão por mês e quer comprar um cursinho de R$1.000. Não vai, cara, não vai ajudar mais. Ele está jogando um outro jogo. Sim. Então ele tem que entender isso. Mesma coisa profissional. Sim. Tu vai querer continuar contratando profissional, estagiário, júnior? Tua empresa tem outro nível, cara. Tem que contratar sênior, líder, cara de outro nível, para te puxar para cima a empresa. E normalmente o custo é menor, né, Sam? O custo é menor, só que ninguém faz conta. Ninguém faz conta. Não é o que deixa de sair, o que tá é o famoso como é que money, não é o save money, é o make money. É o make money. Porque contratação é o make cara, money. Pergunta, vou quase o Jonathan também, né, meu irmão Sim. que fundou a empresa. Cara, durante muitos anos, os funcionários ganhavam, né, mais que nós. Sim. Porque eu nunca tive ego e orgulho, entendeu? Sim. Mas sim. a maioria do empresário aceita isso? Não. Não. Só que eu entendi o jogo de, cara, o negócio que a gente está construindo é muito maior do que os donos, entendeu? Então vamos botar profissional bom, valorizar a galera para fazer esse negócio crescer, entendeu?
E eu não tenho problema nenhum, cara, tu contratar um cara que ganha 10 vezes mais. Não tem problema, porque o cara naquele ponto ele é melhor. Sim. Ponto. Não tem o Sim. que dizer. No fim do dia, cara, qual que é o papel do empresário? É colocar as melhores pessoas nas melhores cadeiras. Simples assim. Simples assim, cara. Ponto. É botar as melhores pessoas nas melhores cadeiras. Ponto final. Porque não tem como tu saber tudo, cara. Não tem. Eu tenho, imagina. cara, eu tenho uma profunda experiência em finanças, sim, um nível igual de um FP&A, de um CFO de uma grande corporação? Sim. Claro que não. Não. Entendeu? As vivências deles são completamente São diferentes. completamente das diferentes. tuas, Então a gente tem que claro. entender esse jogo e botar as melhores pessoas nas funções. E aí tu consegue fazer todo esse crescimento, entendeu? Sim. Mas no fim, né? Tu vê, né? Sim. Respondendo agora, resumindo, cara, eu acho que muito mentalidade, que esse bate-papo o cara tá ouvindo, já abre, né? Com o cara certeza. vai, pô, isso eu não pensei, já ajuda. E eu tenho uma provocação aqui. Manda. Para quem tá assistindo, se tá incomodado com o nosso jeito de se posicionar, é porque te serviu o chapéu. Sim, Então, se ficou incomodado, ouve de novo e entende onde está teu gap. exato. Porque é por aí. Exato, exatamente. Eu acho que esse é o ponto, entendeu? A nossa conversa aqui, não existe certo ou errado. Não. Mas é tu entender o jogo, cara, e saber, quero jogar, beleza, vou ter resultado. Ou fico onde eu tô, mas também, como eu já falei antes, não dá pra reclamar. Não dá pra reclamar. Então, quando tu entende o jogo, como eu disse, não tem certo ou errado. Evandro, se o meu filho não for um cabeça dura da vida, nem eu, nem ele precisa mais trabalhar. Certo. É só ele deixar o dinheiro parado. Certo, que ele vai vir voltar para ti tranquilamente. Ponto. Sim. Só não ter problema mental de torrar o dinheiro. Claro. Não vai ter problema. Só que tá. Tu tem que escolher. Quero ficar parado? Que vidinha é essa? É o meu perfil, entendeu? Sim. Cruzar as pernas? Não, né? Ficar parado? Com tanta coisa que a gente pode contribuir, Com ajudar, tudo. prosperar, ajudar outras pessoas. Por isso que eu me encontro muito na educação executiva, entendeu? Porque eu vivi isso, eu posso ajudar muitas pessoas. Do que eu vi isso num mentor meu também, cara. Eu não vou lembrar a frase assim, no detalhe. Ipsis literis. Mas é uma coisa basicamente assim. Tu não ensinar o que tu sabe é egoísmo. Com certeza. Sabe que tem aquele ditado que diz assim, que a gente só leva pro túmulo conhecimento? Aí eu complementaria, mas só se tu for um boca aberta. Exato. Porque se tu tiver um mínimo de inteligência, tu não leva teu conhecimento pro túmulo. Você compartilha ele, você distribui Isso. ele. E eu sempre fui assim há muitos anos. Mas muito antes de eu ter feito M&A, crescer, ter só dessa empresa, eu fui professor de faculdade 4 anos. Sim, eu lembro que você ministrava. Exato, fui professor de faculdade. Sim. Então, eu sempre tive essa veia, né, da educação, né? Eu gosto muito de contribuir. Poxa vida. Então, por isso que eu digo, Incrível. é a gente entender. Porque esse jogo aqui, de a gente estar sempre buscando uma ambição nova, um crescimento, cara, tem pessoas que vão se adequar a isso, tem pessoas que não vão, né, cara? E tá tudo bem. Mas é legal o que a gente falou, é entender, tá, me gerou um desconforto. Legal? Que decisão vamos tomar a partir daqui? Acho que esse que é o ponto, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E eu tenho certeza que esse podcast vai incomodar. Porque a galera começa a escutar, tipo, é aquela coisa, eu não posso estar pensando tudo errado, eu não posso ter entendido tudo errado. Mas, cara, mas olha como que é legal, cara. Eu vou dar um exemplo prático da mentoria, tá? Sempre quando eu faço uma primeira sessão com o cliente, eu digo para ele, na segunda sessão, tu vai querer tocar fogo na tua empresa. Olha a reflexão, tá? Tu já vai entender. Tu vai querer tocar fogo na tua empresa. E aí, eles saem sem entender. Aí, na segunda reunião, eles vêm. Não, porque tá tudo errado, por causa disso, por causa daquilo, eu tenho que mexer nisso e não sei o quê. Ele encontra um monte de problema. Um monte de problema. E ele dá aquela baixada, assim, sabe? Meio desmotivado. E eu sempre digo assim, sabe o que tá acontecendo? E ele, o quê? A tua empresa sempre foi assim. Só que tu não enxergava. Agora que tu viu que é bom e tu enxergou, aí agora tu enxerga os problemas. Tá entendendo? Ela não mudou. De uma sessão para outra não mudou. Não, só que como tu sentou numa mesa, trouxe visão e mostrei o que é bom, tu começa a ver o quê? As coisas ruins. As coisas ruins, que é ruim. E aí bate o desespero. Sim. Então é comum, quando tu começa a se tocar das coisas, parece que desandou tudo. Não desandou. Sempre foi assim. Olha que doido, cara. Sempre foi assim. É que nem eu dei o exemplo. Tu anda com um carro bom, vai para uma casa nova, tu volta para tua, tu encontra um monte de defeito. Mas ela sempre foi assim. Ela sempre foi assim. Só como tu viu que é bom, meu amigo, o que tu vê, tu não desvê.
O que tu vê, tu não desvê. A famosa neuroplasticidade, né? Exatamente, cara. Exatamente. Então é comum dar esse desconforto, pô, tô ouvindo essas coisas, mas aí tu começa a olhar para tua empresa, tu começa a ver que tem esses problemas. É normal, porque tu começou a enxergar uma coisa que tu não via antes. É isso, cara. É isso. É muito doido, né? É muito Mas eu adoro isso, cara. Esse é o jogo. Mas esse essa é o jogo, é isso que as pessoas não entendem. Como a gente começa a entrar na empresa, a gente começa a se importar, a gente começa a conversar e a gente meio que pega junto, como se nós fôssemos cofundadores do negócio. E isso. aí, que nem você disse, o que foi visto não tem como desver. Não tem mais. E aí a cegueira seletiva, ela passa. E aí não volta mais. Não e volta aí mais. só tem uma opção. Ou cresce, ou claro, termina, né? Mas Exato. normalmente cresce. Normalmente cresce. Cara, muda bastante. Muda Acho bastante. que pela visão o cara muda muita coisa. É isso O cara começa a refletir de uma maneira diferente. Né? Claro que a parte mais legal do que você vem falando é até chegar no próximo nível. Porque aí alcancei. Beleza, Claro. agora vamos pro próximo nível. Aí tem o querer também do Exato. empresário, né? O que eu falo pro pessoal? Eu até nem sei se eu li em algum lugar ou se essa frase sem querer saiu de mim. Não sei. Se alguém descobrir, né, fala. Eu sempre digo assim, ó, que a cada degrau que a gente sobe é um novo degrau de incompetência. Que interessante. Entendeu? A cada degrau que a gente sobe... É um novo degrau de incompetência. Incompetência. E tá tudo bem. Porque subir um degrau, não sei mais nada, pô. Nesse Não sei mais nível eu nada. não sei jogar. E quando tu entende isso com uma tranquilidade, como eu tô falando aqui, porque eu também entendi esse jogo, então eu não me Sim. preocupo. Cara, eu sou um cara que não tenho ansiedade. Porque assim, cara, tá uma confusão aqui, não sei mais como resolver. Subi um degrau. Cara, lá atrás, quando tinha 5 funcionários, foi para 10. Parou de funcionar tudo. Sim. Foi para 20. Parou de funcionar tudo. Foi para 30. Parou de funcionar tudo. Quando tava gerindo 300 pessoas, parou de funcionar tudo. E tem que fazer funcionar. E tem que fazer funcionar. Então, a cada nível que tu sobe, cara, a cada degrau é um novo nível de incompetência. E tá tudo bem. Aí tu tem que ir atrás Sim. buscando, aí já troca de mesa, te conecta com outras mesas, outro network, vai mudando todos os níveis. E é uma coisa lógica, porque você não vai buscar conhecimento com quem tinha os mesmos 3. Tu vai ter que conversar com quem tem 30. Exato, Para muda. encontrar essa solução. Total. É natural essa Natural. busca. Por isso que é legal entender isso, até para não se apavorar, entendeu? Por isso que eu sempre falo para todo mundo, cara, o primeiro ponto é, o que tu vê, tu não desvê, então vai acontecer de tu ver um monte de problema, mas já existia, só tu tá enxergando de uma maneira diferente, Sim. e vamos buscando, resolvendo cada um. Mas vai surgindo outros, porque tu tá subindo de nível, né? E tá tudo bem. Acho que é entender também esse lado, entendeu? Para também não deixar o cara com uma inteligência emocional ali ferrada, sim. né? Sim, porque também esse é o desafio. É o Quando desafio. você entra, começa a apontar aqui tá errado, aqui tá errado, aqui tá errado, o cara, tá, mas vem cá, tia, eu cheguei até aqui assim, tu tá dizendo que eu não sei trabalhar, como é que é isso? E aí a gente tem que mostrar também que beleza, né? Faz parte. A, Isso aí. a jornada é essa, a jornada Isso, é essa. a jornada, exatamente. Não tem o que fazer. E o elemento tempo entra no jogo, porque eu imagino que tem empresas que você atenda que para deixar tudo ordenado, em 3 meses está resolvido. Talvez alguma outra empresa Sim. precise de 6 ou 8, né? Então, Aí depende bastante do apetite também, né? Certo, do empresário, boa, né? boa. Então depende muito do apetite, porque tem um mentor meu que ele fala muito, cara, que intensidade distorce o tempo. ok. Então, se tu é muito intenso naquilo que tu quer resolver, distorce o tempo. Aquilo que talvez tu demoraria 2 anos para fazer, tu pode fazer em 3 meses, se tu quiser. Ok. Botando uma boa intensidade em cima. Ok. Então- Pagando o preço que isso vai cobrar. Pagando o preço que tu vai cobrar. Mas tu consegue fazer isso. Quer acordar às 5 da manhã, pra fazer essa E, coisa. e essa coisa olha que toda. interessante, eu falei essa frase aqui do mentor meu e me lembrei. Tu viu quantas vezes eu falei mentor aqui? Vi. Ou seja, eu tenho os meus mentores. Sim, Entendeu? não é porque você é um mentor que você não tem mais mentores. Entendeu? Exatamente. Eu tenho meus mentores Sim. também. Eu pago para eles. É preço alto para estar junto e para estar conectando com esses caras para me trazer uma visão que eu não tenho. É isso aí, da mesma forma. Entende? Porque Da mesma precisa forma, isso, cara. sim. Precisa isso. Por isso que eu falo, tem que jogar esse jogo, entende? Porque como é que tu vai subir de nível e vai descobrir sozinho as coisas? Cara, às vezes vai ter muito tempo, energia e dinheiro gasto para te conseguir chegar onde tu quer chegar. Versus, pega alguém que já passou por isso, compro esse acesso, pago isso, mas ele me entrega já o troço pronto, cara. O elemento tempo diminuído dramaticamente. Dramaticamente. Se tu pegar o que tu vai gastar nesse período, acaba se tornando muito mais caro. Exato. Só que é isso que eu falo. Mas aí Isso. as pessoas têm esse tipo de mentalidade. Cara, aí às vezes não, né?
Na maior parte das vezes. Na maior parte, não. Lamentavelmente, não. Ah. Mas aí a gente está trabalhando para mudar isso também, né? Estamos Trabalhando isso, pra mudar isso exatamente. também. Ampliar a consciência da galera. Isso aí. Samu, que legal. Eu queria... A gente, cara, incrivelmente já tá na reta final, né? Voou. Eu preciso ver contigo, porque eu não posso perder essa oportunidade, porque todo mundo ouve falar do Samuel Basso, né? Mais conhecido que Feijão Preto, né? Mas eu acho que é importante a gente trazer um pouco da essência do ser humano Samuel. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre quem é você. Você falou que deu aula em faculdade. Conta um pouquinho dessa trajetória, dessa tua construção de como você chegou até aqui. Não precisa contar que você já fez mais de 1.200 gols na várzea, né? Isso deixamos quieto, né? Mas a tua trajetória para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho mais, por favor. Sim, cara, vamos tentar conectar os pontos aqui, porque Isso. o cara contar a história inteira e às vezes fica longa, né? Não, sim. Mas, cara, os meus pais, muito cedo, né? Eu tive muito essa questão do trabalho, né? Então, meus pais sempre me ensinaram que o trabalho ele é importante. Eu acho que isso já vem de berço, né? Meu pai é aquele cara que tinha mais de 30 anos na mesma empresa, trabalhando, e o cara sabe do esforço nesse sentido. Sim. Então, eu já tive carteira assinada com 16 anos. Legal. Carteira assinada, Não, mas trabalhando. assim, vamos conversar. Tu só teve carteira assinada com 16 porque só podia assinar com 16. Com 16. Porque eu tenho certeza que Exato. tu trabalhou muito Mas antes. já trabalhava, Sim, já tinha que fazer... Exato. Não, eu lembro. Que é a lei, né? Eu comecei a trabalhar com 12. É. E aí fui com 16 assinar Então a carteira. já tinha esse espírito, Isso. né? De tu fazer teu próprio dinheiro Sim. desde cedo, etc. Com Isso 18 anos eu já morei sozinho. É mesmo? Com 18 anos já morei sozinho. Porque eu vim para a Serra, nessa época, com 18, exatamente para estudar a área de tecnologia, que eu sempre gostei. Você é natural de onde? Eu nasci em Bento Gonçalves. Tá. Mas o meu pai foi transferido para Mostardas. Praia, litoral. Sim, litoral. Isso, eles ficaram lá. Mostardas. E eu voltei, digamos assim, para cá, com 18 anos, para fazer curso técnico em informática. Legal, Que legal. já era um ramo que eu gostava, né? E foi indo, fazendo o curso, aquela coisa toda. E aí depois eu já... Não sei da onde, cara. Eu acho que foi muito de trabalhar em outras empresas e ganhar pouco. Talvez foi isso, sabe? Bem puxado. E aí eu disse, vou começar a empreender. E aí abri a minha primeira empresa. Isso tinha 19 anos, eu acho. Tá? E aí, obviamente, não deu certo, né? Sim. Tentei ali e tal, com tecnologia. 19 anos, né? Não deu certo. Voltei a procurar emprego, trabalhei numa indústria, só que nessa indústria eu continuava atendendo alguns clientes da época da minha empresa, entendeu? Continuei atendendo, aquela coisa toda. Aí chegou ali 2020, voltar e vou abrir de novo. Né? 2020 não, 2010. Tá. Aí eu continuei atendendo as empresas, né? Continuei atendendo, mas 2020 eu saí agora, vou de novo. 2010. 2010, isso. 2010. Isso, daí fui de novo. E aí abri o CNPJ já como Otimize daí. Ok. Mas antes eu já tinha essa empresa, um outro CNPJ aberto e fazendo clientes, vendendo. Então já empreendo há, mais de 20 anos. Então desde 2000 e... Cara, eu acredito ali 7, 6... mais ou menos, tá? Não, mas isso é importante colocar, porque ele acha que as pessoas escutam, acham que só flores. Porque flores. É fácil lembrar do Samuel do Otimize. Não, é difícil é todo o perrengue que foi para chegar até ser o Samuel do Otimize. Normal. E aí, obviamente, daí 2010 aí eu saí dessa empresa que eu trabalhava. Isso foi legal também a experiência, porque eu trabalhei na empresa como funcionário, mas como o cara sabia que eu conhecia a tecnologia, eu comecei meu próprio sistema que eu vendia, comecei a implantar nessa empresa. Sabe? E começou a meio que ser cara, como se fosse ali um piloto ali para melhorar meu produto dentro da própria empresa que eu era CLT. Ou seja, o negócio que não deu certo, ele acabou sendo o embrionário ali dentro de e outras tal. coisas. Exatamente. Que legal. E aí depois comecei como Otimize mesmo, e fui tocando o projeto. Como eu comentei até 2015, aquela coisa. O outro negócio não deu certo. A Otimize também não deu certo até 2015, entendeu? Andando de lado, sem lucro. Aí um pouco daquela história que eu contei. Aí depois a gente conseguiu escalar. E aí aumentamos o time comercial, porque começou a bater mais lucro, começamos a controlar número, tendo clareza dos dados, a gente escalou a empresa. Legal. E aí em 2020, que aí entrou pandemia mesmo, nós já tínhamos um produto que atingiu o nível nacional. E aí chamou a atenção de grandes grupos, a gente fez fusão com um grupo, depois fizemos fusão com outro grupo, e hoje o grupo que eu sou sócio ali da NSTech é um grupo ali de mais de 30 empresas e fatura 1 bi ano, né? Sim, então é bem grande, 4 mil funcionários, tem bastante coisa. Caramba. E recentemente, foi ano passado, 2025, em abril, eu saí do executivo da NSTech.
Tá. Eu continuo sócio do grupo, Sim. Saí do executivo em abril para tocar full 100% na educação executiva. Coisa que eu já fazia, continuava fazendo isso, né? Curso, treinamento. Pois é, essa é uma pergunta que eu tenho que é quando foi... Porque assim, você já falou antes que já deu aula na faculdade. Isso. Mas quando foi que você decidiu, não, eu vou ser mentor, vou trabalhar na educação executiva? Eu sempre trabalhei, né? Porque lembra que eu falei para ti que em 2015 eu rompi o tendão, né? Lembra? Sim. Que foi a virada da Otimize. E sim. Só que nessa época eu dava aula em faculdade. Ok. Eu dava aula em faculdade. Certo. Inclusive eu tive que arrumar um professor substituto para mim na faculdade. Por não ter... Mas eu sempre, desde aquela época, por causa da Otimize, que já, por mais que não tinha o resultado de 30% na época, mas ela já era conceituada. Sim. Eu já geri equipe, já me convidava para dar palestra, me convidaram para ser professor de faculdade para passar um pouco mais de conhecimento prático, né? Certo. Não só teórico. Certo. Era aula teórica, mas mostrar como que se faz na empresa de verdade. Sim, isso faz toda a diferença. Então fez toda a diferença. Então, desde aquela época eu já fiz isso. Então, e ali muitas empresas que eram clientes da empresa da Otimize me chamavam muito para dar consultoria também. Entendi. Então, na verdade, foi muito natural. Muito natural, muito natural. Você não chegou a dizer, cara, quer saber, vou dar uma nova direção para minha carreira. Não. Foi acontecendo. Não, foi acontecendo. Era natural mesmo. Até porque eu trabalhava, de certa forma, né, Evandro, com um produto, um software de gestão, né? Certo. Entendeu? Certo. Então, o software já era de gestão, ajudava as empresas a melhorar a organização. Então, já tinha treinamento sobre isso. Então, já era o trabalho que eu faço hoje com um software, né? E aí as empresas chamavam. Então, foi meio que super natural nesse sentido. Natural, que legal. O que foi mudando mesmo, que aí é onde eu trouxe essa questão muito de mentalidade, porque daí, no momento que eu furei a bolha, Rio Grande do Sul, comecei a atender empresas, nível nacional, que a gente cresceu, comecei a sentar em outras mesas, aí o resultado foi exponencial, entendeu? Sim. Porque, por exemplo, vou te dar... Por isso que eu falo muito da mentalidade. Pô, aqui eu fechava os contratos, ok. Né? Quando eu comecei a me conectar com esses grandes grupos, eles só falavam de milhão. Adivinha o que começou a acontecer? Eu comecei a fechar contrato de 1 milhão também. Entendi. Entendeu? Porque Sim. tu começa a sentar nessas mesas, tu começa a entender os caras, tu começa a ver o jeito deles, aí tu começa, entendeu? E aí que a gente começou os próprios produtos nossos começamos a escalar, fechar contrato de 1 milhão, começar a crescer, cara, crescimento de 50%, 60%. Entendi. Aí que a gente começou a escalar o negócio. a- E aí tu pega todo Aí a brincadeira começou a ter graça. Aí a brincadeira começou a ter graça. Os problemas também, né? Claro. Tu vai subindo de nível, claro, aquela coisa toda, né? Natural. Eu viajava O risco bastante, aumenta. para as unidades, São Paulo, Paraná, né, para gerenciar todas as empresas ali e, ao mesmo tempo, seguindo nessa parte educacional, né? Sim, que tu já estava lá, tu já aproveitava. Eu tô em São Paulo, eu vou fazer essa Já mentoria. já fazia outras Já coisas, isso aí. pega, já atendi alguém. Entendi. Então, acho muito disso, né? Que legal. E aí, quando tu começa a jogar esse jogo, né, que nem eu falei, aí tem coisas de mentalidade mesmo. Eu sou um cara que eu modelo muitos outros, sabe? Certo. Então, esse cara tá dando resultado, o que ele faz? Cara, se eu tô na mesa contigo, tu fala uma coisa que eu não sei, esse é o meu modelo mental, e tu fala, cara, o que mudou minha vida foi esse livro, bicho, eu compro na hora. Eu já pego o livro, já compro e já leio. Eu sou assim, entendeu? Certo. O cara tá performando pra caramba, o que o cara tá fazendo? O cara tá fazendo um monte de exercício físico, parou de beber, não sei o quê. Cara, eu fiz o mesmo. Eu não bebo mais, exercício físico pra caramba. Eu sou um cara que é um modelo. E tu vai percebendo que, foi aumentando a minha alta performance, foi aumentando a minha motivação, minha concentração no trabalho começou a melhorar. Certo. Então, eu vou Teve muitos ganhos a partir da modelagem. Ganhos. Então, eu vou modelando muito o jeito de pensar do cara, até nas ações mesmo, sabe? Isso aí. O cara parou de beber. Ele tá com uma empresa faturando milhões. Cara, eu vou parar também. O cara tá fazendo um monte de exercício físico, vou fazer também. E aí, o que acontece? Eu comecei a fazer o mesmo resultado com o cara. Entendi. Entendeu? Eu acho que vale a pena só a gente trazer, porque como tem o pessoal que nos acompanha, eu acho que vale a pena colocar que quando a gente fala de modelar, a gente não quer dizer copiar. Exato. Né? A modelagem é uma ferramenta de PNL, que, né, eu acho que vale a pena trazer, que faz essa referência, que é você entender o que o outro faz de certo e o que gera o resultado dele e encaixar isso na tua vida de um jeito que vai te gerar o mesmo resultado. E Sim. não copiar 100%, porque cada um tem a sua vida e suas questões. Exato. Mas sim essa adaptação. Exatamente. E isso é modelagem. Então é bom trazer Exato, esse elemento, porque senão o pessoal vai Sim. começar a Sim, saber lá sim. Deus de que forma fazer as coisas. Não, né? perfeito. Aí é a tua área. Não, é isso. Aí é mais fácil tu comentar. É isso. Mas eu sou um cara que eu olho muito isso, entendeu? Porque assim, eu vejo,
vários caras que estão faturando muito dinheiro, eles têm esses hábitos. Cara, não é à toa. Não é à toa, exatamente. É isso, entendeu? Não é à toa. E aí Tem eu que entender começo como a... esses caras fazem. E eu vou entendendo esse jogo e vou seguindo também, entendeu? Isso E fui percebendo que isso também começou a me ajudar muito. Então, aí, vamos pegar esse exemplo que eu estou falando de saúde, etc. Cara, aí tu pega das 8 às 6, do meu jeito que 5 da manhã eu estou na academia, me alimento bem, não bebo, não tomo álcool. Cara, das 8 às 6, como é que é a minha produção? Versus um cara que não tem. Sim, que dorme mal. Que dorme mal, não se alimenta mal. Enche a Quinta, cara sexta-feira enche a cara e Isso ressaca no dia seguinte. Então, o que começa a acontecer? As mesmas 24 horas que todo mundo tem, eu consigo gerar muito mais resultado que um outro cara. Entende? Sim. Um cálculo meio rápido aqui. Sim, sim. É mas uma eu vou, óbvia. eu vou modelando muito, entendeu? É exatamente esse tipo de hábito que então, os caras estão fazendo. Tu soma os teu livros que lê. hábito, mais os resultados que você tem a partir do conhecimento que tem, mais sua maneira de buscar cada vez mais conhecimento. Isso aí. E o resultado acaba sendo óbvio, né? E estando nas mesas, né? É isso aí. Mentores, que eu entro em vários grupos de mentoria também, exatamente para estar Sim, conectado para... Sim, das mais diversas áreas. Exatamente. Que um puxa o outro, né, cara? Então, Entendi. quando tu começa a andar com um cara que tá... Sim, um puxa o outro. Cara, quer um exemplo prático? O Senna não seria o Senna se não tivesse o Prost. Perfeito. Pronto, cara. Pronto. Quem conhece a história do Senna sabe. O Senna não seria o Senna se não tivesse o Prost. É isso aí. Por quê? Era um cara que já estava lá, campeão mundial, batia de frente. Aí o que acontece? O cara, eu quero buscar esse cara aqui. Eu quero buscar. Aí ele vai para buscar. Então, se tu anda numa mesa que tem esse cara, tu vai querer estar próximo e vai querer atingir o mesmo resultado. Cara, eu acho que essa é a sacada. É a sacada. Que legal, Samu, que legal. Samu, então, para que a gente possa já lamentavelmente... Cara, vamos lá. Se tiver na tua agenda... Já fica o convite para você vir mais vezes aqui no Propulsor Empresarial. Claro, prazer. Foi um prazer enorme ter te recebido. E para a gente poder encaminhar, então, esse encerramento, o que mais pode ser dito para que esse nosso momento tenha valido a pena? Cara, eu gosto muito de uma frase que eu falo para os meus mentorados, cara, que disciplina antes de resultado. Tá. Acho que se o cara tem essa questão de focar na disciplina primeiro, cara, o resultado ele vem. Eu acho que a galera está muito preocupada no resultado, mas não está disposta a fazer o que tem que ser feito para chegar até lá. Então, encontra o resultado que tu quer, mas foca na disciplina, cara. Tu faz aquele beabá todo dia ali que tu precisa fazer, bicho, o resultado ele vai aparecer, cara, eu acho. Como fazer. O como fazer. Porque assim, ó, simplificando isso, né? Porque quando tu foca no resultado, às vezes gera muita ansiedade, né? Gera ansiedade, tu começa aí... Sim. Só que aí, quando começa a gerar essa ansiedade, isso aí, tu para de fazer o que tem que ser feito, né? Tu começa a se questionar, tu começa será que vai funcionar mesmo? Agora, tu esquece isso e só foca em fazer. Todo dia, com disciplina. Cara, não tem como dar errado. E é isso que eu sigo até hoje, cara. Pra mim, a disciplina antes do resultado. Eu foco ali que tem que ser feito, cara, independente. Vai ter mês que não vai bater a meta, vai ter mês que vai dar coisa ruim, vai dar. Mas eu volta... O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso. Volta lá pro estágio 0 e continua fazendo. Cara, vai vir um resultado, cara. É isso que eu venho fazendo. Ou seja, cria rotinas assertivas e a siga. Ideal, cara. Ideal. Porque às vezes a galera procura, né, Evandro? Fórmula mágica, atalho. Mas, cara, não tem, cara. Não tem. Se tu tem um direcionamento correto, alguém te mostrou, alguém que já fez aquilo te diz, é isso. Cara, deu. Só ter disciplina. E obediência, né? Sim. Obediência. Segue aquilo lá e vai dar certo. Cara, eu acho que é isso, cara. Que legal. Que legal e que aula, Sam. Que legal. A galera, com certeza, esse episódio ele vai contribuir muito. Tomara. E com certeza. Samuel, mais uma vez, te agradecer. Eu que agradeço o convite. Nossa, foi incrível. E para que a gente possa encerrar, então, tuas considerações finais. Cara, eu acho que, primeiro agradecer, eu acho que é muito legal, eu gosto muito do bate-papo, da conversa, eu acho que isso é o que inspira. Se a gente conseguir, né, no número de pessoas que assistem, plantar uma semente, meu amigo, já está tudo certo, já está tranquilo e estou disposto a ajudar quem precisar nessa jornada aí. Maravilhoso. Samuel, com certeza você já ajudou muitas pessoas, a gente fala muito de resultado, mas com certeza... deve estar no teu quadrinho do propósito, contribuir com as pessoas e acompanhando o teu trabalho, com certeza você contribui. E aqui um agradecimento especial também pela inspiração, né? Porque querendo ou não querendo,
o teu movimento também foi inspirador para a gente estar aqui no Propulsor Empresarial. Muito obrigado mais uma vez. Isso aí, valeu. Show. Pessoal, obrigado a todos que acompanharam, então, mais uma vez, mais esse episódio do Propulsor Empresarial Podcast. Não te esquece de se inscrever, não te esquece de compartilhar, dar like, quiser mandar perguntas, comentários. Vamos lá, fiquem à vontade e obrigado pela audiência. Um beijo, tchau. Valeu.